Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesta oportunidade estaremos gravando uma aula sobre a ortodoxia generosa, né? Estamos em uma série de estudos onde estamos trabalhando a questão das correntes teológicas, novas correntes teológicas da atualidade e as influências que elas têm, que essas teologias supostas novas aí, enfim, têm causado nas igrejas, tanto as igrejas tradicionais dentro do seu contexto geral, né? Nós, nessa oportunidade, estaremos comentando sobre a ortodoxia generosa, o que isso quer dizer, né? Podemos ver quando nos deparamos com os textos bíblicos, e eu quero, juntamente com você, que está me ouvindo aí, ler em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 1, Tito, capítulo 2, versículo 1, deixa eu achar aqui o texto, Tito, capítulo 2, verso 1. Deixa eu procurar aqui para fazermos essa leitura, não é? Fazemos essa leitura. Muito bem. Antes de ler o texto, nós vamos definir aqui, segundo o nosso dicionário Oxford Online, diz assim: ortodoxia é caráter ou condições do que é ortodoxo. É a interpretação da doutrina ou sistema teológico interpretado como único e verdadeiro pela igreja, entendeu? Ou também é chamado de dogmatismo religioso segundo o catolicismo romano. Então, o contraponto da ortodoxia é heterodoxia, ok? Nós vamos estar trabalhando nessa questão agora. Segundo o dicionário Aurélio, online, diz assim: ortodoxia é a qualidade do que é ortodoxo, rigoroso, exato, extremo, capaz de seguir estritamente as normas e regras, né, dentro da religião, que é aceita como única e verdadeira ideologia, regras e doutrina religiosa, né? Então isso é ortodoxia, né? A palavra ortodoxia, ela vem de orto, né, e doxia, orto e doxia. Nós vamos estar trabalhando essa proposta agora no canal Rascunho Teológico. E por que ela é generosa? O que isso vem trazendo? Por que a ortodoxia é generosa? O que é isso, né? São coisas que também trata-se pouco, né? Trata-se pouco nas nossas reuniões, nos nossos cultos, né? E, na verdade, nós temos a incumbência de estar ensinando a palavra do jeito que ela é, como ela apresenta-nos, ou nos apresenta, e ela não tem duas faces. A palavra de Deus, ela não tem duas faces, né? Existem alguns livros, por exemplo, aqui no Brasil é muito conhecido um livro de Brian McLaren. Eu não recomendo, que é um material... eu recomendo só para estudo mesmo, para fazer aplicação não cabe, que é um material totalmente... Eles acham que tudo é normal, pode abrir espaço, pode deixar... Doutrina é um negócio totalmente irrisório, não vai levar ninguém ao céu, Deus também é relativo, enfim, é um problema, certo? É um problema. Eu achei aqui o texto em Tito e acabei passando. Tito, né? Capítulo de número 2. Tito, capítulo 2. No seu versículo de número... na verdade, esse texto vai falar da sã doutrina, né? Da sã doutrina. Então, é daí que veio a nomenclatura
né, e ortodoxia. Os gregos tiraram daí. Capítulo 2, verso 1, está escrito assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Né? No livro de Timóteo, né, capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, 2 Timóteo 4, 3 e Efésios, capítulo 20, vai chamar isso de fundamento dos apóstolos e profetas. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter que observar que esse tipo de demanda, tipo de coisa, nos deparamos com vários textos e interpretações bíblicas. Então, nasce aí as correntes de pensamento que são prejudiciais para a frágil unidade da igreja cristã. Então, pode ser edificada aí como modo frágil, unidade, porque nosso conceito de verdade também é frágil. Na verdade, eu defendo que a igreja não tenha conceito de verdade. O conceito da igreja, a igreja não tem razão. A igreja tem que estar nos pés de Cristo, obedecendo a sua sacrossanta palavra e crendo naquilo que a Bíblia nos ensina, não é? Claro, tudo dentro do seu texto, do seu contexto, do subtexto, para que não vire pretexto. Então, como veio esse modelo, né? Segundo, no livro de Brian McLaren, que eu tinha falado há pouco, ele vai definir que isso é a maioria das pessoas não está interessada em uma ortodoxia, ou seja, já a ortodoxia generosa de qualquer outro tipo, sem dúvida é um modelo aí que vai fazer pensar na nossa prática de fé cristã. Então, essa ortodoxia generosa, esse livro, ele vai trazer uma grande parte das pregações que o McLaren faz, né? Ele diz: talvez nosso cristianismo voltado para dentro, orientado para a salvação individual, seja uma incompreensão colossal, trágica, e talvez precisamos estudar novamente a verdadeira canção. Ele vai dizer também assim: assim talvez seja melhor suspender aquilo que você sabe sobre o que significa chamar Jesus de Salvador, dar o tema de salvação, uma atenção renovada. Então ele vem trazendo aí, por exemplo, comecemos a conservar a maneira simples da Bíblia. Salvar significa resgatar, curar, enfim. E eles, como eu já tinha dito no vídeo anterior, que eu trabalhei a teologia liberal, onde eles acreditam, eles querem saber mais do amor e não querem saber da justiça, ok? Não existe Deus, o Deus dos céus, não existiria se não houvesse a justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Logo, diz que a justiça de Deus não folga com a injustiça do homem, né? Então, tem vários livros, um grande número de livros evangélicos, igrejas, músicas, que vai fazer alusão, cantores, pastores, teólogos, apologistas e tal, que vai dar credibilidade e respeito à Bíblia, na mensagem do Evangelho, das doutrinas cristãs, e deixa muito a desejar. Por exemplo, vão fazer o conforme lhe apraz. Em grandes catedrais, por exemplo, quem é abastado, quem tem um grau acadêmico maior, ele não é incomodado. Ele pode viver o cristianismo dele conforme o que ele pensa. Então, eu estou dizendo porque eu já fui pregar em trabalhos e que a pessoa me recomendou a não pregar duro e colocou lá uma cartilha para que rezasse. Rezar, os irmãos sabem que é repetição de palavras. Então, quer dizer, é falar aquilo que convém eles e não que convém a sã doutrina. Então, estamos vivendo dias que é difícil pastorear, é difícil, está complicado, né? Mas eu ainda creio que a igreja é de Deus, Deus tem um meio de salvação para a igreja, Deus é o Senhor desta igreja, né? Então, Ele ainda domina a igreja, Ele é que cuida da igreja, né? Ele é o Senhor desta igreja. Então, dentro desse contexto geral, não temos muito o que dizer, senão aguardarmos no Senhor
e obedecer a sua sacrosanta palavra, né? Então, se nós dedicássemos o conhecimento da verdade, iremos cada vez mais nos unir. Então, precisamos deixar com as nossas picuinhas e nos unir em torno da verdade sacrossanta do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, ok? O que é ortodoxia? A ortodoxia bíblica tem no seu nascedor a palavra empregada pelo apóstolo. Como eu já trouxe a etimologia da palavra e também li o texto. Em Tito, capítulo 2, verso 1, vai falar da sã doutrina. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Em 2 Timóteo 4, verso 3, né, vai falar da sã doutrina. E em Efésios, capítulo 2, verso 20, Paulo vai falar sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Como Lucas também escreveu no livro de Atos, ele vai usar a expressão doutrina dos apóstolos. Aí eu pergunto, essas doutrinas emergentes, pensamentos emergentes, pregadores novos, será que sabe mais do que Deus? Conhece mais do que os apóstolos? Agora quer refazer, a igreja foi constituída errada, é isso? Entendeu? Então é o que dá a entender. E essas perguntas ficam no ar e eles não terão resposta. Porque em torno, ou seja, em vez de obedecer esses novos meninos, neófitos na fé, que aparecem aí, que vêm de grandes meios dos empresários da fé, daqueles mercantilistas da fé, entendeu? Em vez de obedecer ele, eu vou obedecer a Bíblia. A Bíblia, ela tem razão, ponto. Né? A Bíblia tem razão. E não há o que fazer, não tem muito o que fazer. Então, dentro dessa questão, Judas capítulo 3 também vai chamar aquilo que foi entregue aos santos. Então, o cristão ortodoxo acredita que várias interpretações, que das várias interpretações que surgem do texto bíblico, existe uma que será a sã doutrina. Eu também defendo a mesma coisa. Não existe duas doutrinas, duas verdades na Bíblia, não existe. Eu participo de alguns grupos de debates teológicos, não só em WhatsApp, mas também sento-se em algumas mesas de debate para discutirmos um pouco a palavra. Não existe, a doutrina só tem uma. Existe a mentira e existe a verdade. E a doutrina da palavra de Deus é a verdade. Então só existe uma, não existe duas. Né? Então isso que tem base padrão dos apóstolos, por exemplo, os primitivos deixados para a igreja, os apóstolos primitivos deixados para a igreja. Né? E a verdade de Deus, ela não é assim, nesse negócio, não vive de moda. As verdades da Bíblia não é moda. O que foi para os apóstolos é para nós até hoje. Ponto. Não é moda. É claro que teve coisas que foram escritas especificamente para pessoas, endereçadas a pessoas, tudo bem, concordo. Né? Mas em tirar os créditos dos apóstolos, né? Aí é problemático. Né? Tem um material aqui, deixa eu ver se eu acho... acho que está lá atrás, sobre os atos apostólicos, no caso, as doutrinas apostólicas. Então, o que podemos dizer da ortodoxia oposta da heresia é a sã interpretação, o ensino correto da Bíblia, que é favorável e respaldado e limitado dentro da palavra de Deus, pautado dentro da palavra de Deus. Então, a ortodoxia verdadeira anda de igualdade com o amor de Deus, sem a verdade com o amor de Deus e com a justiça, e sem a hipocrisia, né? Sem a hipocrisia. Então, o amor sem a verdade, sem o amor, não conseguirá atingir o pecador, que é o objetivo maior para salvar dos seus pecados, né? O pecado do pecador, no caso, não consegue atingir. Então, o apóstolo Paulo ele vai nos orientar, dizendo que em Efésios 4:8, afirma que o amor não se alegra quando alguém faz o que é errado. Paulo concorda também. E lá em Coríntios ele fala a mesma coisa, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 6. Né? Ele diz assim: na ortodoxia o amor verdadeiro não hesita em dizer a verdade. Então, porque segundo a Bíblia, nada podemos contra a verdade senão a própria verdade. Capítulo 13, versículo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, a Bíblia está cheia de informações com respeito às verdades de Deus. Eu creio piamente no que está escrito dentro da sacrossanta palavra de Deus. Isso aí
ninguém vai tirar, não tem nem como tirar, não há possibilidade nenhuma de remover essas verdades, porque elas são consolidadas, não tem nem como dizer que não, são verdades consolidadas em nossas vidas. Então, dentro desses pensamentos, pensamentos diferentes de civilização na romana, que aconteceu em Roma na época de Cristo, que desconhecia bem como hoje existem verdades absolutas, não é? Percebemos isso nas palavras do governador romano, em que condenou Jesus, perguntou-lhe a Pilato: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus, conforme está escrito no capítulo 18 de João, verso 38. Né? Então note que ele não fez nenhuma pergunta a Cristo, mas há um sarcasmo de declaração de Cristo. Então esse sarcasmo, essa ironia, não é? Que o Pilatos questionou ali. Na contraposição disso, vem a heterodoxia. O que é heterodoxia? Heterodoxia é definida como heresia. A palavra é empregada por Pedro. O apóstolo Pedro, ele vai citar no 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, ele vai fazer a designação da interpretação e do ensino errado, que é destruidor da fé. O apóstolo Paulo, ele também faz uso da palavra em Gálatas, capítulo 5, verso 20, considerando que uma obra da carne, onde as versões em português atuais usa-se as palavras obra da carne como facções, a Bíblia vai usar como facções. Então essas facções de supostas verdades vem recheada, vem cheia de heresia, completa, cobertada de heresia. Então fuja desses negócios. É mesmo citado por Pedro que ele vai ocorrer por causa da palavra grega eireses, que tem significado de seita ou partido. Que é a escolha do próprio princípio de dimensões, de opiniões, captura e pegar. Não é? Então a heterodoxia ela difere do ensino ortodoxo de maneira significante. Ela não submete a nenhum padrão e ainda questiona as autoridades dos padrões já colocados na igreja. Então a heterodoxia não defende nada. Deixa a vida me levar, como dizia, já cantava o Zeca Pagodinho. Deixa rolar por aí, né? Tornando-se a raiz da heterodoxia a heresia. Então, propriamente dita, a interpretação é equivocada dos textos bíblicos. Isso tem sido um prejuízo. Pega-se texto fora do contexto para tentar afirmar uma verdade, o que não é, e isso tem sido um prejuízo. Então, é um cuidado. Precisa-se fazer uma exegese, precisa fazer uma interpretação bíblica, porque temos ferramenta para isso. A Bíblia só tem uma verdade, não existe duas verdades na Bíblia, dentro de um texto, uma verdade. Não tem outro jeito. Primeiro, quando formos ler alguma coisa, temos que ver para quando, quem e como e para que foi escrito. Não tem jeito. Então, e também tem uma outra nomenclatura chamada ultraortodoxia. Esse aí é um zelo extremo. É tão excessivo que o lugar de Deus, que o lugar de Deus é como juiz, investigador, aquele senhor sentado em uma cadeira amaldiçoando todo mundo, descendo o chicote de todo mundo. Isso também é prejudicial, porque tudo que Deus deu para a igreja seguir e servir tem equilíbrio. Isso é um ponto sine qua non. Tudo que Deus deu à igreja trouxe um equilíbrio, é um equilíbrio. Então não tem como falar diferente. A igreja, tudo que Deus deu, Deus não é um Deus desequilibrado. Ok? Então, para a preocupação de condenar, de compadecer, de esclarecer a palavra de Deus, ele vai nos dizer, Pedro capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E ainda tem gente que aprende errado e quer aprender errado e gosta de aprender errado, e quando você vai falar alguma coisa que está errada, o camarada tenta desqualificar tudo. É um negócio incrível. Colossenses capítulo 4, verso 6 está escrito assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como os deveis responder a cada um. Ok? E em Judas está escrito assim, Judas 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida,
Então, em Timóteo capítulo 4, verso 2, está escrito assim: prega a palavra, insta que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, entendeu? E doutrina. Então precisamos estar enquadrado nesse texto. A ortodoxia generosa, por último dos conceitos apresentados aqui, tem o objetivo de acompanhar já a denúncia é a ortodoxia que procura abrir o diálogo com outras religiões, que não há minimizar o pecado, né? que tem e até as que não têm ligação com a Bíblia. Não, se falou a verdade, não precisa ser bíblico, está tudo certo. Meu irmão, não traga bojo, não traga bagagem para dentro do contexto. Não é viável isso. Então, a ortodoxia generosa, ou neo-ortodoxia, neo quer dizer nova ortodoxia, busca colocar o amor acima da verdade, né? E, na verdade, não existe amor sem verdade, e nem verdade sem amor, né? Assim, em nome do amor, se sacrifica conceitos, princípios, padrões, né? E marcos que foram estabelecidos pela Igreja de Cristo, pela Igreja e para a Igreja. Que quem estabeleceu esses marcos, esses padrões, esses princípios, foi o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, por isso que torna a atitude heterodoxa, rejeitando e desconstruindo os princípios hermenêuticos bíblicos, né? As doutrinas essenciais da fé cristã. Então, a teologia sistemática, por exemplo, que é um sistema de teologia que vai trabalhar sobre pneumatologia, paractologia, bibliologia, cristologia, e exegese, etc. Tudo, tem gente que desqualifica isso, né? E tem pessoas que se dizem estudiosos que vêm tentando desqualificar isso. Então, ainda dentro da ortodoxia generosa, propriamente dita, encontramos dois segmentos, né? Eu creio que foram esses que deram aí o motivo para o segmento, para essa ideologia da nova ortodoxia, ou da neo-ortodoxia. Os não-ortodoxos, que são aqueles que se desviam da ortodoxia até certo ponto, embora não abrace necessariamente a heresia explícita, mas ele se abstém de citar a verdade, e também os sub-ortodoxos. Os sub-ortodoxos são os menos ortodoxos, que não são tantos que deveria ser, mas não são também explicitamente contrário, entendeu? Ele fica ali no meio termo. Ele detém-se mais na ortopraxia. Ortopraxia significa fazer na prática, não é? Às vezes ele é bom de praticar, fazer a obra e etc e tal, entendeu? O cristianismo anti-ortodoxia, o que é isso? O cristianismo anti-ortodoxia, sendo a filha da pós-modernidade, tem crescido de forma assustadora nos meios dos pensadores, teólogos, filólogos, protestantes. Então precisamos ter cuidado com isso, ok? Precisamos ter cuidado com isso. Tem um teólogo que ele é agnóstico agora. É o Bart Ehrman. Ele tem várias obras contestando bastante coisa e, enfim, eu tenho as obras dele. Quando se fala de exegese, sempre, ou de crítica textual, aliás, se fala dele, eu não acho que ele não é uma referência de jeito nenhum. Para a gente ler e ver como é que o cara se desvia tanto da verdade assim, porque ele tenta desqualificar tudo, né? Tenta desqualificar tudo. Então, é tanto que para ler a obra ele precisa ter uma certa estrutura, porque ele ele faz uma confusão tremenda, de forma ordeira do jeito dele. Uma confusão de forma ordeira do jeito dele, né? Na verdade, ele quer pegar os mais fracos para vender o material dele, né? Então, amor e verdade, né? Ou seja, seria o amor maior do que a verdade? Biblicamente, a resposta é não. Porque João, conhecido como apóstolo do amor, escreveu uma carta falando da igreja, dizendo que a Senhora eleita, por amor da verdade que está em nós. Então, muito me alegrou por achar alguns dos teus filhos que andam na verdade. 2 João, capítulo 2, versículo 4. 2 João, capítulo 2 e capítulo 4, aliás. O amor não despreza a verdade bíblica não despreza o amor. Isto é um princípio bíblico.
Então, esse negócio de só amar e menosprezar a verdade é um problema. Muitos separam amor, obediência e apreço pela verdade. Na segunda missiva de João, ou na segunda carta, fica claro que essas três palavras são inseparáveis, né? Conforme o texto que lemos aqui. O Augusto Nicodemos, ele faz essa acusação e ele reflete que esse sentimento pluralista, relativista, que permeia a mentalidade evangélica de hoje e que consiste em todo o confronto teológico como ofensivo. Ele vai dizer, quando ele está falando sobre a falta de amor, né? Ele vai tratar disso aí. Como lembra o Davi Limbaugh, né? Limbaugh, ele vai dizer, portanto, até que ponto ser amoroso e tornar-se cúmplice da destruição da própria verdade, a ponto de esvaziamento do próprio evangelho? Eis a pergunta. Norman Geisler, escrevendo junto com Frank Turek, ele vai dizer assim, se é sensível ajudar as pessoas a se afastar do caminho da vida sem o amor, então precisamos ter cuidado, que amar, não existe amor sem verdade e não existe a verdade bíblica sem o amor, ok? A metamorfose ambulante, o que é isso? Esse movimento anti-ortodoxia seria apreciado por Raul Seixas, né? Pois ele apregoava que o desejo de ser a metamorfose ambulante, pois seria muito agradável ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então a teologia como ortodoxia é a velha opinião formada sobre tudo. Isso é abominável para os neos-ortodoxos. Então, assim como Raul Seixas, esses teólogos bebem do pensamento pós-moderno, que despreza as bases estabelecidas já de muitos anos pelos os antigos, nossos patrícios na fé, né? Luiz Saião, ele vai dizer dentro de ele faz uma dissertação aqui, uma nota na revista Enfoque Gospel, eu tenho até esse material aqui, de 2006, a edição 64, ele vai dizer assim, a ideia da supremacia do fluxo do tempo desemboca na rejeição de outras categorias fixas. A única categoria é o próprio tempo, o novo Senhor absoluto. Com esse pressuposto, já não podemos ter teologia e ética definidas e claras. Embora a Bíblia seja o livro de orientações muito cristalina sobre Deus, a salvação e o propósito da vida. Para muitos evangélicos, a teologia maluco beleza é preferível. Então, precisamos ter cuidado, né, com esse tipo de coisa, né, com esse tipo de situação. A teologia estranha e vazia. Então, essa neo-ortodoxia é uma teologia estranha e vazia, né, e assim sucessivamente, né. Podemos observar que as novas e velhas heresias no século XX, em mais de 20 séculos de história, aliás, a sã doutrina, ela sempre conviveu com as heresias, sempre aqueles ensinos contrários, e outros cujas origens remontariam no próprio Jesus e seus apóstolos. Nos 2 primeiros séculos, os gnósticos, eles também tomavam a filosofia emprestada para ensinar as matérias de mar e negar a encarnação de Cristo, provocando muitas divisões entre os crentes. Nós sabemos isso, basta ler um pouco da patrística, né? Sabélio, né? Nós vamos ver vários outros que tentou se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus e principalmente dentro do senhorio de Cristo. Nunca houve uma tamanha profusão de ensinos heterodoxos, ou seja, heréticos, de uma vez só, como hoje na atualidade. Ou seja, a maioria divulgada de forma sutil, diluída em sensações e experiências, velhas ideias como agnósticas, ressuscitaram devido à descoberta de textos antigos como o Evangelho de Judas, os romances de pseudos como o Código de Da Vinci, e assim somaram-se a outras teologias como o teísmo aberto, que já falamos também aqui nesse canal, e assim sucessivamente. Então precisamos tomar cuidado, que a igreja brasileira não venha se enrolar com isso, que possamos aprender e possamos estar prontos a defender o sacrosanto evangelho, ok? Às vezes nas igrejas pentecostais, eu falo isso que eu sou pentecostal, pula-se muito, faz muito espalhafato, mas se ensina pouco. Tenhamos cuidado com a igreja,
temos cuidado com o ensino da palavra de Deus. E quando chegam essas inovações, né, as pessoas estão pulando demais e essas inovações não inibem pular e esquece de estudar. Então, que pegamos a Bíblia e estejamos atentos a essa questão. Dentro do crescimento qualitativo e quantitativo, nunca houve um crescimento tão expressivo de evangélico ou cristão evangélico. Você vê artista, vê gente, né? Ser cristão é poucos, mas evangélicos tem um monte, né? Isso é um problema. Então, as teologias dessa ortodoxia generosa, ela vai trabalhar a teologia negativa, vai trabalhar a teologia quântica, vai trabalhar a teologia do evangelho de autoajuda, vai trabalhar a teologia da secularização. Não vai dar tempo de falar disso tudo aqui, né? Mas ela trabalha todas essas propostas aí, tentando trazer engodo para a igreja do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus esteja sobre a nossa vida. Espero poder ter te ajudado e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.